Olá galera, tudo bem com vocês? A gente está aí com mais uma gravação aí de mais um vídeo para o canal do podcast da igreja e a gente espera que isso leve informação, nutra você com conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um joinha lá, curte, comenta, que vai ser muito bom ter você lá. Hoje a gente tem a presença aqui do pastor Flávio, pastor da IPB, foi um dos colegas de caminhada na faculdade. Mas enfim, passa a bola para o Janderson e aí o pastor vai estar falando um pouco mais da... Bacana. Rapaz, hoje a gente tá hoje, viu? Hoje eu quero mesmo conhecer mais de fundo essa caminhada do Flávio, conhecer muito mais o que projetos também, tá? Como é que está a vida acadêmica dele. Cara, e hoje queremos conhecer tudo que pudermos deixar aqui, beleza, né? Antes de tudo, tem nosso pastor aqui, Sidney Fernandes. E algo legal que eu falei com o Janderson é que é um dos caras mais simpáticos que eu conheci na minha vida. Exatamente. Ele falou com essas mesmas palavras. Vocês são muito gente boa. Que bom. Que alegria, gente. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O brother Janderson, pastor Ney, uma alegria estar com você aqui também. O Romildo também, a gente se conhece acho que um pouco mais de vista, né? Se cruzar da faculdade, mas uma alegria estar aqui também. Conheço o Henrique, pastor da igreja, deixo aqui dar um abraço para ele, para Rafaela, e para toda a comunidade de vocês. Eu sei que vocês fazem um trabalho aqui muito joia, um trabalho de referência, para mim pelo menos em muitas áreas. Então, feliz demais estar aqui com vocês e vamos bater papo, falar da nossa trajetória de fé, falar da nossa caminhada com Deus, falar talvez dos últimos acontecimentos aí da minha vida pessoal também. Tem muita coisa para conversar, estou à disposição de vocês. Poxa, da hora. Como foi a sua caminhada até chegar ao pastorado? Essa pergunta é muito legal, porque é uma caminhada que eu costumo dizer que foi parte dela, ou boa parte dela, dentro da barriga do peixe. eu percebi e tive convicção do meu chamado com 19 anos. Nossa, cedo, mas eu só fui para o seminário 10 anos depois, 9 anos depois, com 28 anos. E nesse período eu fiquei brigando com Deus, morando lá quietinho na barriga da baleia, na barriga do peixe, escondido lá dos projetos e dos planos de Deus para mim. Mas é interessante, porque quando Deus chama não tem jeito, não tem como fugir. É um chamado mesmo irresistível. E a palavra é essa mesmo, foram 9 anos de luta. Porque eu me lembro que eu fui cuidar da minha vida, fui fazer outras coisas e eu tentava me convencer o tempo inteiro que aquilo não era para mim. Eu falava, não, isso não é para mim. Eu vou fazer outras coisas, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, vou trabalhar em outras áreas. Eu tive uma primeira formação na área de tecnologia, então eu queria distância de tudo isso. Foi assim. Mas não teve jeito, gente. Foi uma coisa assim... às vezes até difícil de traduzir em palavras os processos que eu tive nesses 9 anos até dizer definitivamente sim para o meu chamado. Foram momentos assim de muita dor, de muita oração às vezes, de buscar Deus, de perceber Ele me chamando, tentando me tirar daquele esconderijo e eu pedindo para Ele, me deixa aqui, envia outro. Isso não é para mim, eu não quero. Mas chegou um tempo que o Espírito Santo, eu acho que trabalhou comigo como só Ele pode trabalhar, né? Me convencendo de algumas coisas e essa voz, esse chamado, ele se tornou muito claro para mim. Aí eu fui estudar teologia. Um reformado falando sobre o Espírito Santo, que bacana, tá vendo? Você tá vendo? Muito bom ouvir isso. Como não? Exatamente porque eu sou reformado, a gente tem que falar do Espírito Santo. Exatamente, vocês estão vendo, né? Tá vendo? Vamos lá. E aí eu fui estudar teologia também, houve ali uma paixão imediata pela teologia, pelo ministério pastoral e logo depois que eu terminei o curso, então, eu já comecei a trabalhar com teologia na faculdade, na FTSA, no local que eu trabalho até hoje, e já comecei a pastorear como pastor auxiliar na IPB Vila Judite. Mas aí foi outra briga, porque eu dizia para Deus, tá bom, então eu aceito o chamado, mas eu vou ser pastor auxiliar, eu quero só ajudar, eu quero ficar mais nos bastidores, eu vou ajudar o pastor principal, eu vou fazer os trabalhos que tem que fazer, mas me deixa quietinho como auxiliar. E foi um tempo foi assim, estou com 13 anos já de ordenação,
Os 8 primeiros anos foi assim, eu fiquei como auxiliar. A igreja passou por uma transição, e nessa transição, mais uma vez, o Senhor começou a me chamar e me convidar para esse trabalho de assumir o pastorado, e mais uma vez foi uma briga com ele, uma luta grande entre eu e ele. E de novo o Espírito Santo. Você ia perder de novo. Eu ia perder. É o tipo de briga que você já entra sabendo que você vai perder, né? E eu dizendo, não, Senhor, chama outro, convoca outro, eu fico aqui onde eu estou quietinho. Tem a ver com a minha personalidade também, né? Eu sou assim, eu gosto de ficar um pouco mais nos bastidores. Mas aí aconteceram várias coisas e situações assim que foram cooperando mesmo para eu entender que eu tinha que assumir essa função, e hoje eu estou lá então como pastor responsável já de 4 para 5 anos mais ou menos. Peguei o período da pandemia também. E assim, o ministério pastoral para mim, ele é esse misto de emoções o tempo inteiro, né? Eu tô aqui encucado agora que você era formado em tecnologia. Tecnologia. E agora trabalha com gente. Trabalho com gente. Sei lá, robô era melhor. Explica pra gente esse aí agora. Às vezes eu tenho dualidade. Às vezes eu tenho saudade. Às vezes eu tenho saudade dos computadores. Desculpa, Deus. Não, mas a gente brinca sempre com isso, e brinca também que às vezes entre ficar com os livros, porque eu tenho uma veia mais acadêmica também, e cuidar de pessoas, às vezes eu prefiro ficar com os livros. Mas não é por falta de amor, é por às vezes entender que a gente não dá conta. A gente se sente limitado às vezes no trabalho pastoral, quando a gente vê as várias necessidades das pessoas, as demandas da comunidade. E você fala, Senhor, de novo, chama outro, convoca outro, vocaciona outro. Tem pessoas mais capacitadas. Tem pessoas mais capacitadas do que eu, deixa eu ficar só quietinho no livro. E como é que lidar então? Porque é fácil lidar com o Romildo. O Romildo é uma pessoa que você, ri direto, confiava em tudo. E lidar comigo. Estou aqui 100%, depois estou 0%, depois estou 25%. Como então vocês, como é pastor? É difícil? Não é. Acho que tem que fazer essa pergunta pro Ney. Como é que você lida com ele, Ney? Mas você deve ter uns Janderson. Você tem, certeza. Tem de tudo. Eu já fiz umas escolas por aí, irmão. O ministério pastoral é bom por isso, você conhece gente de todo tipo. Mas é bom, a gente aprende também a amar as pessoas, eu acho que a partir das suas limitações. Eu acho que uma coisa bacana do ministério pastoral é você aprender a amar exatamente as ovelhas que estão ali sob o seu cuidado, ovelhas do aprisco do Senhor, diga-se de passagem, mas você aprende a amar as pessoas a partir das suas limitações, das suas dificuldades, das suas lutas, e isso vai nos tornando também, de alguma forma, pessoas mais íntegras na caminhada, pessoas mais sensíveis, e a gente tem vivido um tempo, especialmente agora, em que as pessoas estão bastante feridas, machucadas, com muitas demandas. O tempo que nós estamos vivendo é extremamente complicado. Então, pastorear tem se tornado mais difícil também. Mas eu tenho aprendido muito com o apóstolo Paulo a pastorear a partir daquilo que ele disse lá em 2 Coríntios, que a gente precisa aprender a fazer as coisas com Deus e para Deus, reconhecendo sempre as nossas fraquezas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente quando nós abraçamos as nossas limitações. Então nada melhor para um pastor, não sei se você concorda com isso, né? Acho que nada melhor para um pastor no século XXI do que aprender a conviver bem com as suas limitações. Aprender a dizer, eu sou ser humano, sou gente como os outros, tenho os meus limites, e aí no reconhecimento dessa fraqueza, perceber o poder de Deus se aperfeiçoando, se fazendo presente, Eu acho isso te dando condição para trabalhar e seguir em frente. Eu vejo isso no meu dia a dia, né? O Henrique, ele ensina isso, pelo menos para mim, eu vou colocar muito bem. Ele fala bem assim, o Ney para dar aula é excelente. Então, muitas das vezes, eu quero ouvir ele, colocar ele, entendeu? Porque ele é muito bom em dar aula, tá? Já eu sou diferente, né? Já a gente que escuta o Ney e o Henrique, eu vejo assim, né? Tem sim os seus jeitos, mas os dois são bons, entendeu? Então, assim, eu até brinco, né? Quando a gente estava na faculdade, o Romildo, não sei se ele tinha essa mesma percepção, você chegava para fazer um trabalho e disse, Ney, eu quero pontuar, mas eu estou sem ideias, me ajude aí. Ele fala, começa assim. Ele consegue sistematizar um trabalho muito bom. Exatamente. O Henrique, ele tem um coração muito gostoso de lidar, entendeu? Então, assim, a gente vê, isso é que você falou muito,
no dia a dia com os nossos pastores aqui, entendeu? Sim. As histórias que a gente viu no episódio 2 do nosso podcast trabalhou isso muito bem, as histórias de conversão do Ney, como o Ney foi na igreja, o porquê que ele foi, e a história do Henrique também na escola de missão dele. Então eu acho muito bacana, cara, e a gente conversa muito sobre isso, como uma vida, muitas das vezes pastoral, é uma vida, aparentemente, quem está de fora, solitária. Extremamente solitária. Eu não sei se eu consigo pontuar para vocês exatamente por que é assim, mas eu sou a prova viva de que nós estamos sempre cercados de muitas pessoas, mas a gente tem que conviver com essa solidão pastoral. Talvez porque as pessoas olham e esperam demais da gente. Mas esse é um caminho. Pegar o gancho, mas espera, porque eu vou falar de mim. Por muito tempo eu vi a figura pastoral como um super-homem, alguém imbatível, inabalável, nada derruba, nada desanima. E pelo contrário, às vezes você tem que olhar para dentro de você e falar, não estou dando conta, entender que é limitado e abraçar e entender que assim, vai ser dessa forma, vou ter que continuar. Mas é interessante também, porque nós pastores, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque nós temos a tendência de acreditar às vezes nessa mentira que está no ar de que somos super-homens. Então, ou seja, além de ter o olhar em si das pessoas para nós, nessa perspectiva do super-homem, o pior é quando a gente acredita nisso. E passa a viver a partir dessa meia-verdade, ou dessa pseudo-verdade, ou dessa mentira. Porque aí você começa a, de repente, considerar que aquilo que você é e aquilo que você faz a partir de uma capacidade que está para além das suas condições. Aí você começa a se ferir, começa a se machucar, começa a machucar as pessoas também, porque você não respeita os seus limites. E o que eu tenho também assim percebido no dia a dia é que quando a gente trabalha a partir dos nossos limites e da convicção da nossa fraqueza, a gente também desce mais onde as pessoas estão. A gente acaba fazendo um movimento do próprio Deus, né? Se você vê o salmista, Salmo 103 ou 113, se não me falha a memória, tem lá uma referência muito bonita a respeito de Deus, que é a ideia de um Deus que se abaixa, que se encontra conosco, mas que para isso ele precisa descer, ele precisa se curvar para estar no nosso lugar, para se encontrar conosco no lugar em que nós estamos, né? E eu acho que no ministério pastoral, quando a gente projeta essa ideia do super-homem, gosta dessa ideia do super-homem e quer ficar habitando esses lugares, às vezes de prepotência, né? A gente também perde um pouco as pessoas de vista. Então o reconhecimento da nossa fraqueza também é se tornar um igual com as pessoas que estão sofrendo. E aí a tua sensibilidade pastoral, a tua maneira de tocar as pessoas, de orar pelas pessoas, de abraçar as pessoas, ela acaba se tornando outra também. Pelo menos assim tem sido a minha experiência. Quando eu me reconheci mais, quando eu rejeitei esses rótulos e tenho aprendido a me reconhecer mais na pessoa de um ser humano, também com as suas fragilidades, também com as suas limitações, isso tem me dado, em certo sentido, um pouco mais de clareza e um pouco mais de convicção nas coisas que eu faço com as pessoas no dia a dia, no trato com as pessoas no dia a dia. Mas eu precisei sair desse lugar que as pessoas tentavam me colocar. Eu falei, eu sou ser humano como todo mundo, tenho as minhas dores. E minha própria história de vida recente, ela me ajudou nesse sentido e ajudou muitas pessoas da minha comunidade. Vocês sabem, acho que vocês acompanharam, no final de 2019, nós descobrimos que a minha esposa estava com câncer, um câncer já bem avançado, devastador, e Deus deu a graça ainda dela conviver comigo por mais 3 anos. Ela faleceu agora em dezembro de 22, 2 meses agora, e foi um período assim de um deserto terrível para mim, para ela, para nossa família, para nossa comunidade. Mas como todo deserto, um tempo também de muito aprendizado para todos nós, para mim, pessoalmente, pastoralmente, para ela, para as minhas filhas, para a comunidade, porque esses olhares começaram a mudar um pouco. As pessoas, de alguma maneira, começaram a entender um pouco melhor alguns processos da vida que não são como a gente gostaria ou como a gente imagina, né? E a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento, e não é o sofrimento numa perspectiva cognitiva,
nem sofrimento bibliográfico de coisa que você vai ler. Você tem que sentir na pele, passar por aquilo mesmo na pele. Conhecer Deus, é visceral, você tem que conhecer Deus também, numa nova perspectiva. Ficou um pouco mais fácil para mim entender Jó, quando ele disse no final, lá já no capítulo 42. É interessante Jó, porque a Bíblia começa dizendo que ele era um homem reto, íntegro e etc. Então, características bem marcantes no homem de Deus. Mas de repente faltava ali um encontro mais profundo com Deus, que o sofrimento deu a ele condições de ter. E aí quando ele vai lá para o capítulo 42, ele tem aquela famosa frase: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu experimentei o Senhor, meus olhos te viram de uma forma nova. E não foi diferente comigo. Hoje eu posso dizer para vocês que mesmo em meio à dor, que ainda é latente, eu posso dizer que foram 3 anos assim de conhecimento de mim mesmo, conhecimento até do ministério pastoral, conhecimento das pessoas, mas especialmente conhecimento de Deus. Um Deus que passa conosco pela prova, que luta as nossas lutas, está conosco. Então, é claro que a gente gostaria de um desfecho diferente para a minha história, para a história da minha esposa, porque a gente olha a partir das nossas perspectivas, das coisas que nos apegam aqui, né? A gente não tem essa capacidade de olhar como Deus vê, porque Deus olha a partir da perspectiva daquilo que é eterno, né? E o nosso olhar é sempre muito limitado. Então não foi o fim que nós gostaríamos, mas eu não posso deixar de falar o quanto eu aprendi também sobre mim mesmo, sobre Deus, sobre o ministério, sobre as pessoas, né? Isso mudou minha vida para sempre. Eu nunca mais vou ser o mesmo pastor que fui antes, nunca mais vou ser o mesmo professor de teologia, teólogo que fui antes, porque a experiência é muito marcante. E eu tenho falado muito lá na comunidade, nós precisamos, tenho até orado pela minha comunidade, para que a gente tenha mais experiências com Deus como a de Jó. Não necessariamente a do sofrimento. Sim. Vamos pular, eu até brinco com eles lá, não precisa sofrer como o Jó sofreu, como o pastor sofreu, mas todos nós precisamos da experiência, que é a experiência que vence a barreira do conhecimento de um Deus a partir apenas do entendimento, apenas da consciência, mas que chega até o coração e se torna prático na vida da gente. Nós temos hoje, na minha visão, uma igreja presbiteriana extremamente bem doutrinada, bem ensinada na palavra, mas o meu medo, às vezes, a minha preocupação como pastor, não sei a preocupação de vocês, é que a gente tenha conhecimento de um Deus apenas por ouvir falar dele. Teórico, sem essa experiência com ele, essa experiência mais profunda, que é possível a partir de várias perspectivas. Uma delas o sofrimento, mas não necessariamente o sofrimento. Sim. Mas eu espero sinceramente que todos nós possamos falar como o João mais cedo ou mais tarde. Eu te conhecia de ouvir falar porque eu fiz seminário, eu conhecia de te ouvir falar porque eu sou filho de crente, eu te conhecia de ouvir falar porque tem muitos pastores da minha família, eu conhecia de ouvir falar porque eu frequentei a igreja a vida inteira, mas agora os meus olhos te veem, porque eu tive que conhecê-lo a partir de lugares que eu nunca imaginei que existissem, que são os lugares da dor, os lugares do deserto, os lugares do sofrimento. E é como o salmista disse mesmo, que a gente vai conhecer Deus às vezes nos extremos da vida. A gente pode conhecê-lo no mais profundo abismo porque Ele está lá, a gente pode conhecê-lo nas profundezas ou nos lugares altos porque Ele está presente também. Eu tenho orado, buscado para a minha vida e para a vida da comunidade que eu pastoreio, que a gente tenha mais experiências com Deus nesse sentido. E orado pela igreja presbiteriana também, porque eu acho que existem 2 lados de uma mesma moeda, e nós estamos talvez ainda presos a um lado só, que é o lado desse conhecimento, que é super importante. Eu não estou dizendo que não é. O Ney estava conversando comigo antes de a gente conversar sobre exatamente isso. Nós precisamos de experiência com Deus. Essa questão do estudo, acho que a IPB, eu tenho muitos conhecidos na internet aí, alguns amigos conversam muito, e é sempre isso aí. Se você for ver, são 2 coisas que eu posso falar para vocês que quando você vê assim o nome IPB, todo mundo vai associar. Bem de vida ou ter um estudo. Esse é o medo que eu tenho, ficar nessa parte mais, como eu posso falar, não superficial, mas algo que acho que teórico demais. Mas teórico demais. A prática, né? Isso, porque a IPB é muito mais do que isso. Ela ajuda muito mais que isso. Classe social, um canudo. Uma vez eu vi uma brincadeira no anime, que o cara falou bem assim, vamos lá, vamos dar porrada nele. Aí o cara falou bem assim, eu não posso,
eu tenho doutorado. Ele falou, então beleza, então pega seu canudo e dá no cara. Você entendeu? Então assim, é isso que assim, não, no dia a dia tem coisas muito interessantes, né? Eu acho que uma coisa não elimina a outra, Jânio. Assim, eu acho que como denominação, a gente precisa tomar bastante cuidado com a idolatria da teologia. Ou seja, o que eu percebo hoje no nosso meio, de maneira geral, é que nós estamos pegando uma ferramenta que Deus deu pra gente, que é a teologia. A teologia não é um fim. A teologia é meio e é projeto humano. Mas, às vezes, talvez a gente caia um pouco no erro de idolatrar a teologia e de se sentir talvez um pouco dono da teologia, né? Negando, portanto, outras perspectivas da relação com Deus, como a experiência, por exemplo, como essa vivência de Deus de uma forma mais profunda, né? Então, eu acho que como igreja, de maneira geral, cabe-nos esses passos, né, esses movimentos em que a boa teologia está presente e que a gente valoriza e vai continuar valorizando, mas apenas para ser para nós uma espécie de um chão comum que vai nos impulsionar e que vai nos ajudar para as nossas experiências reais com Deus. Muito bacana, você vai dar um corte. Quer dizer que a gente não pode idolatrar a teologia. Muito interessante. A idolatria da teologia é um problema, é um perigo, e a idolatria se torna, de fato, um fim em si mesmo. Me disse uma vez, há muito tempo atrás, cuidado para não amar mais o calvinismo do que a Jesus. Cuidado para não amar mais o presbiterianismo do que a Jesus. Meu Deus do céu. Porque muito bacana. Eu conheci o calvinismo e eu estava apaixonado por essa teologia reformada. E ela era apaixonante mesmo, né? E onde eu me encontrei como cristão, né? Encontrei a igreja correta, encontrei a teologia certa. Aí alguém me disse dessa maneira. Esse alguém foi o Henrique. Né? Cuidado não amar mais o calvinismo do que a Jesus. Que palavra boa. Por quê? Porque às vezes, eu tenho dito isso a alguns e eu acho muito legal isso, alguns que chegam a mim, por exemplo, querendo conhecer mais a teologia reformada, e nós temos algumas classes aqui que ensinamos, né, a teologia reformada, mas eu tenho dito isso, ame mais a Jesus. Por quê? Para não perder de vista o outro, né? Para não ficar muito longe, né? Teve alguns episódios na faculdade que eu me via perdido, porque parecia que eu estava em outro movimento, assim, como que eu transformo isso que é denso, pesado, do mundo das ideias, teórico, que eu acho também que é interessante, e é importante, para a parte prática, que é o povo comum entender como isso funciona na prática, como é que eu perdoo na prática, como é que eu amo o outro na prática, e vai de encontro com o que vocês estão falando. Às vezes não exaltar tanto, mas assim, Cristo que é supremo, desceu para falar uma linguagem comum para que todos entendessem. Que bacana. Na verdade, está debaixo do senhorio de Cristo, né? A teologia tem que estar debaixo desse senhorio, pronto. E você começou usando a palavra como, né? Como fazer isso, né? E aí você terminou falando de Jesus. Eu acho que um dos caminhos para isso, sem querer ser muito simplista assim, na resposta, é exatamente a gente voltar mais esse olhar para o Jesus que é 100% humano. Porque facilmente também a gente se encanta com o Cristo da fé, aquele que é 100% Deus. E a gente esquece um pouco desse olhar para o Jesus que é 100% humano, né? Que é o Jesus histórico, o Jesus da história, aquele que se encarnou. E aí a palavrinha-chave para mim está em Filipenses, para esses movimentos que você está comentando, que é a palavra esvaziamento. Eu acho que esse é o nosso grande desafio de ser gente, o esvaziamento. Esse é o nosso, talvez seja o nosso maior desafio de ser gente, é o esvaziamento, porque o contrário do esvaziamento é a negação, às vezes, da nossa própria humanidade, porque a gente se inflama, às vezes, com as possibilidades de um ser humano para além das nossas capacidades humanas, né? E aí isso nos torna, às vezes nos torna pessoas que vivem em função da sua própria justiça, da justiça própria, e que em nome da justiça própria abraçam as suas teologias, as suas teorias, e deixam de enxergar as pessoas. Eu não consigo
Estava até falando com uma pessoa essa semana sobre casamento, e a pessoa me perguntando um pouco como foi a minha experiência de tantos anos casados, um casamento bem sucedido. Eu disse para ela que um dos segredos que eu percebia, não que eu também não tivesse as minhas lutas, e foram muitas no casamento, né? Mas eu disse a ela que eu não percebia outra possibilidade de estar casado com alguém durante tanto tempo que não fosse mesmo a perspectiva do esvaziamento. Então, para todas as relações, na minha opinião, seja no casamento, seja na relação consigo mesmo, seja na relação comunitária, seja na relação com a sociedade, se a gente não tiver esse espírito de Jesus, que é o espírito do esvaziamento, dificilmente a gente vai ser bem sucedido nas nossas relações. Porque a gente vai estar sempre se colocando acima das pessoas ou aceitando ser diminuído por elas. E aí a gente não tem relação, porque relação se dá sempre no âmbito da comunidade, daquilo que é comum. O que é comum? As ideias? Não, nem sempre. O que é comum é a gente olhar para o outro e ver no outro um ser humano. Sim. Então, o nosso senso de comunidade é a lembrança do nosso senso de que nós somos da mesma espécie. Não significa que a gente precisa pensar igual, significa que eu preciso olhar para o Ney, para você, por uma perspectiva mais de igualdade, de gente que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, acho que sem esvaziamento, talvez a gente não conseguiria. Eu tenho até pensado em fazer uma série lá na igreja de mensagens com esse tema do esvaziamento, para a gente tentar recuperar um pouco essa perspectiva. Mas assim, cara, nossa, bacana pra caramba. Véio, esse episódio está sendo muito interessante, porque nós começamos aqui não valorizando, não idolatrando a palavra, a teologia. E sabemos hoje, muitas das vezes, vou colocar porque hoje é o advento, né, da internet, você vê que se você falar de uma determinada teologia, você se coloca em um grau diferente do outro. Tá? Mas como nós podemos ensinar a igreja, então, a não cair nessa desgraça, vou dizer assim, de idolatrar uma teologia e não ver que Cristo deixou a graça para nós. Eu acho que assim, é bom frisarmos uma coisa, nós temos um parâmetro, uma escada, que é a teologia. Acho que a escada é bacana para você ter um diferencial, um norte, né? Eu acho que o Ney, muitas das vezes, quando a gente conversa, ele fala muito sobre isso mesmo, que como ele conseguiu se encontrar mesmo, ele gostou da história, né? Beleza. Mas ele conseguiu, ele não, né? O Espírito Santo conseguiu mostrar para ele que o que está em relação ali é Jesus Cristo, e não a interpretação de Jesus. Sim, perfeito. Certo? Mas nós conseguimos olhar a Bíblia de uma forma que nós conhecemos só o Jesus da Bíblia e o Jesus histórico, a história que tem ali. Mas é que tá também. Quando se fala sobre o Jesus da história, existe uma perspectiva teológica que pensa o Jesus da história para além da Bíblia. Quando eu falo do Jesus 100% humano, eu estou falando do Jesus da Bíblia também. Sim. Mas com esse olhar mais... Esse Jesus humano, mas o Jesus da Bíblia, fé. Da fé. Ele também é o Jesus da Bíblia, mas olhado numa perspectiva mais da sua humanidade. O Jesus histórico, aí é um outro assunto, um outro tipo de análise e tal, que talvez não dê pra gente entrar nesse assunto agora. Não é o mesmo Jesus. Né? Também exatamente, não é o mesmo Jesus. Exato. Mas assim, Janderson, você também começou dizendo, como é que a gente pode escapar disso? Eu acho que a gente precisa aprender a colocar a teologia no seu devido lugar. Ela tem uma importância extrema para a gente, isso é indiscutível para nós, mas nós precisamos reconhecer no nosso esvaziamento que toda a teologia é uma tentativa humana. Sendo uma tentativa humana, ela não pode ser para nós, ou não pode ter para nós, um parâmetro para além da sua capacidade. Ou seja, toda a teologia ela deveria sempre estar em revisão. E a revisão da teologia, para mim, ela passa pelo critério da imitação de Jesus, do Jesus da Bíblia. E toda boa teologia passa pelo critério do quanto essa teologia está me tornando mais parecido com ele. Thomas Kempis fala muito sobre porque Cristo, né? Porque se for para mim falar de teologia ou abraçar qualquer teologia que não me torne nova criatura, para mim, particularmente, não me interessa. Eu posso saber todas as teologias e eu posso confessar uma coisa para vocês. Eu, quando era mais novo, quando fugia ainda do chamado, eu era assim um leitor, ainda sou, mas assim eu lia tudo.
Eu li tudo que vocês possam imaginar de teologia sistemática, os livros, 1000 páginas, 1500 páginas, li todas as teologias sistemáticas que tinham publicadas na época. Então, eu fui assim, entrei de cabeça mesmo nesse universo da teologia. Mas, depois dessa experiência com a teologia, trabalhando no dia a dia com a teologia, hoje o que eu penso é que, para mim, se a teologia ela não colabora para aquilo que é trivial na vida de um ser humano, para que ele se torne mais humano, que é se parecer com Jesus, e deixar que essa relação ela transpareça também na relação com o outro, é uma teologia que precisa de revisão. Né? O problema é que a gente abraça a teologia às vezes como um conceito, e a gente para pouco para analisar o quanto esse conceito tem se tornado vida na vida. Porque para mim teologia boa é teologia que se refere à vida na vida. Quando vocês, vou perguntar porque são dois pastores aqui, quando vocês estão na elaboração, por exemplo, de um sermão ou de uma série de estudos, enfim, quais ferramentas vocês usam para que isso saia do campo da ideia e se torne prático para a igreja? Nossa, muito boa pergunta. Quer começar, né? Deixa eu começar. A primeira coisa, e ontem nós falávamos disso aqui no Eco Integração, né? Uma parte disso que falava sobre a música, como a música deveria ser para a igreja, e isso não foge à pregação. Primeiro fazer entender a igreja, a comunidade. Você não vai levar uma palavra que está desconecto com aquilo que a igreja está vivendo. Por exemplo, na semana, um irmão morreu na igreja, a igreja está triste, está precisando de esperança, está precisando de uma palavra que Deus está no meio do sofrimento. Você vai trazer uma alegria, uma palavra de festa. Não. Então, fazer essa leitura da igreja, ou vice-versa, a igreja está vivendo um momento de muita alegria, mudou, por exemplo, para outro lugar, um espaço maior, as pessoas estão chegando, pessoas se convertendo e tal. Um momento de alegria, você vai trazer uma palavra de fúnebre. Né? Então, primeira coisa, entender o momento que a igreja está vivendo e o que a igreja precisa. Para entender isso, tem que ter essa convivência com todos. Né? Então, esse é um princípio que eu sempre levo. Tem que entender o que a igreja está precisando no momento. Talvez entre nós não é muito comum isso, mas já aconteceu comigo. Por exemplo, você prepara algo e chega no dia de pregar e fala assim: não é isso que Deus quer. Acontece. Não é isso. Aí você fala: não, então não vai ser isso. Aí ali você prepara uma mensagem de pronto, e quando você prega, as pessoas respondem à altura e dizem: era isso que eu precisava ouvir. Então, assim, até mesmo, e aí essa conexão também, o Espírito Santo também conduz a sua igreja. Ela orienta, o Espírito Santo orienta, ele quem direciona, usando os seus ali que está. Né? Então eu acredito que, né, assim. Eu não acho que faz sentido o que você está dizendo. Uma das maneiras mesmo da gente tentar levar a comunidade, às vezes, a uma vida mais prática, como você está dizendo, ela parte muito também da percepção da comunidade. Mas eu acho que a palavra de Deus, talvez a gente também caia num equívoco, porque a palavra de Deus, para nós reformados, ela é sopro de Deus. Se ela é sopro de Deus, ela já pressupõe um movimento sempre. Então, a própria palavra espírito é interpretada às vezes de uma maneira um pouco limitada. Para nós é complicado, né? É complicado, mas é sempre movimento. É sempre movimento. Então, quando é que eu sei que a palavra sempre igual, movimento. Falar de espírito, eu lembro Gasparzinho. Então não tem como essa tradução mesmo. Então, assim, para mim, a eficácia, a eficiência da palavra está exatamente na sua capacidade de gerar movimento na comunidade. Quando não gera, ou quando se torna apenas uma espécie de teoria, de questões mais cognitivas apenas,
Eu acho que a gente está com algum problema na transmissão, na recepção da palavra. Ou seja, há algum ruído aí na comunicação. Porque a palavra ministrada, a eficácia de uma palavra ministrada está exatamente na sua capacidade de gerar movimento. Às vezes as pessoas falam assim, isso me faz lembrar da minha esposa, que faleceu, ela sempre dizia isso pra gente lá. As pessoas, às vezes, elas participam de um sermão e elas saem, às vezes, dizendo, puxa vida, pastor Nick, que mensagem boa, que você prega muito bem, a mensagem foi muito boa. E a gente, às vezes, se esbarra nesse tipo de comentário. Mas vezes, a nossa reação, a nossa resposta não deveria ser essa. A nossa reação e resposta deveria ser mais ou menos assim, bom, o que é que eu vou fazer com isso agora? Mais sempre nisso. É bom acreditar. Mas a grande pergunta da pregação... Foi muito boa. Aí você fala assim, não foi não. A grande pergunta da pregação é que tipo de movimento que ela gerou. Porque senão ela é questionável. Porque a palavra por si só, o Tiago, né, no capítulo 1, acho, versículo 22, alguma coisa. Se não for para 22, o pessoal que está ouvindo a gente depois confere lá. Já vê o Tiago lá atrás, o Tiago da Bíblia, preocupado exatamente que a nossa relação com a palavra gerasse em nós prática. Sejam praticantes daquilo que estão aprendendo, e não só ouvintes. E aí não é uma coisa que a gente pode gerar por nós mesmos, por isso que eu estou falando, é uma coisa do Espírito de Deus. E eu não sei onde é que está o ruído para te dizer, será que a gente está comunicando mal? Será que as pessoas estão recebendo mal? Será que as pessoas estão com o coração endurecido? Hoje, se ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? Mas às vezes eu percebo que existe um problema, um ruído de comunicação, porque para mim, necessariamente, de forma inegociável, a palavra de Deus, ela é como um vento, é como algo que procede do Espírito de Deus. E a percepção de que o Espírito de Deus está ali, é quando essa palavra gera algum tipo de movimento de dentro para fora. Ou seja, começa lá dentro, nas entranhas, no coração, na alma, na mente, e a pessoa sai daquele lugar dizendo, eu preciso rever os meus caminhos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o Romildo vai me permitir, para os dois agora, porque repara, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, vou falar no Brasil porque eu sou brasileiro, que massa. Teve uma pesquisa americana que os americanos, eles lembram dos seus sermões pregados. Beleza, que marca, tal. No brasileiro não lembro nem o que comeu meio-dia, certo? Só que eu agora estou falando de mim, tá? Eu gosto muito de ouvir. Eu tenho duas mensagens do Henrique e do Ney que eu lembro. Do Ney, eu tive que pedir o esposo porque eu gostei tanto. É sobre o Jonas, tá? Muito boa, tá? Fazendo propaganda aqui, tá? Muito boa mesmo. Eu não sei se a gente tem gravado no nosso canal, tá? Deve ter, mas é muito boa mesmo. O Henrique tem uma mensagem também falando sobre o cristão no dia a dia, né? Estou vendo assim, os dois aspectos que eles têm, que eu lembro. Como fazer então a pregação ser... Eu não sei, eu vou usar essa palavra que vocês vão entender. Aquela pregação chiclete, que vai grudar, que a pessoa vai entender o conteúdo que está sendo passado ali. Porque ninguém chega, acorda e assim, vou fazer uma mensagem para hoje. Não. Até porque tem muito trabalho que talvez as pessoas não imaginam, de pesquisa, de leitura, analisar contexto como atual, o Ney mesmo falou, o que a Bíblia fala sobre isso. Como então, vocês que são pastores, assim, como? Porque eu não estou falando, porque é muito mais fácil fazer uma mensagem para chorar, é fácil, vocês sabem disso, é muito fácil, uma música lá bonitinha, tá? Não tem um peso que fique, desculpa, mas existe muita teologia coach que faz isso muito bem, as fórmulas mágicas. Né? E eu estou falando com duas pessoas aqui que eu conheço que estuda para fazer um sermão que vai fazer sentido para a vida, porque conhece que Deus pediu para uma mensagem para lá, né? Sabemos que é Deus que ordena, então nós temos essa sensibilidade de ter essa mensagem para a comunidade. Então, como fazer a pessoa entender? Eu não estou falando da conclusão, né? Mas no seu dia a dia, entendeu? Eu tenho para mim, gente, assim que isso não tira do pregador, do pastor a responsabilidade, mas eu tenho para mim que o segredo, boa parte do segredo da pregação está mais no coração de quem ouve. Muito mais no coração de quem ouve do que na capacidade de quem entrega. Então, possivelmente esse dia, essas mensagens que você guardou no teu coração,
se desse para a gente investigar, eu acho que não dá para investigar as causas todas, Sim, entendi. mas provavelmente tem a ver com o seu estado naquele dia e a tua percepção, a tua sensibilidade à voz do Espírito. Porque nós cremos, de novo, como reformados, que quando nós abrimos a palavra, que quando o ministro prega, é Deus falando. Então, se é Deus falando sempre. Mas o que é que faz a diferença, às vezes? De novo, não quer dizer que a gente não tem que se preparar e fazer bem feito. Mas, para mim, no fundo, o segredo da pregação, ela está muito mais no coração de quem ouve. Então, esse dia, se eu pudesse... É claro que a gente está batendo papo, né? Não dá pra gente também... A gente não está criando um fundamento aqui absoluto, não é isso. Mas, para mim, possivelmente, essas mensagens que você... Essa especial que você guardou do Ney, a respeito do Jonas... Eu não duvido que ele pregou muito bem, porque eu sei que ele prega muito bem. Muito bem mesmo. Só que provavelmente tem a ver, na minha visão, com como é que estava seu coração nesse dia. Para receber a palavra dessa forma. Então eu sempre penso comigo que o maior segredo da comunicação, especialmente da palavra de Deus, o segredo dela está no coração de quem escuta, porque o Espírito, para mim, na minha visão, ele está agindo sempre, movendo os corações das pessoas para receberem aquela palavra. Mas a gente sabe que, de maneira geral, nós, de alguma forma, nós estamos sempre em tensão com a voz do Espírito, né? Nossa tendência primeira é fechar o coração ou endurecer o coração para a voz do Espírito. E as mensagens que eu lembro, algumas que eu lembro, eu lembro às vezes de grandes mensagens de grandes pregadores. Mas eu lembro também da senhorinha que eu discipulava lá na igreja e que às vezes eu fazia ela de alguma forma também dialogar comigo o que o texto estava dizendo para ela, o que ela estava aprendendo. E eu guardo as mensagens dessas senhorinhas no coração, talvez de forma até mais profunda do que várias mensagens que eu ouvi de grandes pregadores. Porque aquilo mexeu comigo de uma forma especial, porque eu estava vendo ali alguém que estava começando na sua relação com a Bíblia, perceber Deus de uma forma que nem eu havia percebido. Então, e claro que também a gente pensa muito nas categorias do mistério, né? De coisas que escapam às vezes da nossa compreensão. A gente não gosta muito do mistério, né? A gente quer ter resposta para tudo, né? E nos assusta um pouco essa coisa de que a fé também tem nela essa dimensão daquilo que é mistério para nós, que foge da nossa capacidade, né? Mas eu ainda, não sei o que o Ney tem a dizer, mas eu ainda aposto mais que o segredo de uma boa pregação está na disposição do coração de uma pessoa ouvir o Espírito naquele dia. Caramba. Cara, até agora... Poxa, velho, muito bacana. Muito bacana o que eu estou ouvindo aqui. Pessoal, nossa... A gente nem veio para falar disso, né? Eu vou voltar outro dia, então, daí a gente fala de hermenêutica. Tá marcado, vocês estão... Gravou, né? Tá marcado, né? Vocês estão vendo, tá? A gente tá falando mais da Poxa, que bacana. Como é que isso funciona, pastor e acadêmico? Como funciona? Porque nós brincamos com o Ney, né? Porque, assim... Você trabalhar na vida social é bem puxado mesmo, tal. E ainda depois estar na igreja cuidando de pessoas, tal. A gente brincou sobre questão da tecnologia que você é formado também. Como é que se pega isso aí também? Para mim, pelo menos para mim, de novo, eu não acho que existe uma regra clara, assim, mas para mim eu tenho um ministério, um único ministério. E esse ministério compreende a pastoral propriamente dita, mas também compreende o ensino da palavra, e no meu caso, o ensino da palavra não apenas no meu espaço eclesiástico, como também numa faculdade de teologia. Então, quando as pessoas perguntam para mim o que você faz, eu tenho um ministério pastoral de educação cristã. Então, isso compreende as duas coisas que eu faço. Agora, esse abismo, na minha opinião, entre igreja e teologia, ele também precisava ser vencido, de certa forma. Porque nós precisamos de pastores na academia e nós precisamos de teólogos na pastoral. Esse casamento precisa ser, na minha opinião, revisado, retomado, reconquistado, porque é necessário que a gente tenha minimamente um coração pastoral em tudo que a gente faz na academia. Porque nós não estamos falando de uma ciência qualquer. A gente não pode tratar a teologia como uma ciência qualquer. Então é necessário que, antes de mais nada, a gente tenha também nesse ambiente acadêmico esse olhar pastoral, que é um olhar que não procede dos olhos, mas um olhar que procede do coração. Então a gente precisa de coração pastoral, a teologia precisa de coração pastoral, porque senão ela se torna apenas uma ciência fria e apenas para trabalhar com as pessoas no campo da informação sobre Deus, que é tudo que a gente não quer.
Teologia não é a respeito de informação sobre Deus, teologia é a respeito da formação. E aí pode ter um grande problema de professores teólogos que não são pastores, por exemplo, e que vão formar pastores e que muitos professores, por exemplo, não gostam da igreja. Sim. Mas eu diria para você o seguinte, né, até para não ficar confuso o que eu falei. De repente, eu não estou nem dizendo que a gente precisa ter na academia pastores ordenados, tá? Mas o coração pastoral não pode faltar. Isso. Mas que amam também a Deus e a igreja, Sim. que vão formar ali pastores para pastorearem a igreja. Isso. E por outro lado, eu acho também, Ney, que é o outro lado da moeda, nós precisamos urgente de pastores bem formados. Bem formados, justamente. Não para idolatrar a formação, Não. para idolatrar a teologia. Mas, gente, nós estamos vivendo um tempo, e que Deus tenha misericórdia de nós, começando pela minha vida, que nós estamos com alguns problemas nos púlpitos da igreja evangélica brasileira. E é um problema para mim, um problema de formação. Então, assim como a gente precisa do coração pastoral na academia, nós precisamos de pastores teólogos. Até se lançou um livro, depois você pode achar e colocar o link aí pro pessoal. Eu acho que o nome é O Pastor Teólogo. Sim. Porque a gente precisa desse chão comum da teologia para pastorear com uma certa convicção mais apurada daquilo que a gente E é aí que entra o que eu sempre digo para eles, que a doutrina é muito importante, porque ela é a doutrina que vai dar uma direção para não se tornar aquela que é levada, né, como o apóstolo Paulo, uma comunidade levada a todo vento de doutrina. Sim. Né? Porque se não tiver o pastor teólogo, vai acontecer o que você citou agora há pouco, a teologia coach que veio aí para ficar, né? Então hoje em dia tem muita gente pregando, e quem sou eu para ser o guardião de dizer quem deve e quem não deve pregar? Mas o que a gente percebe hoje é uma falta de preparo. Aí eu preciso defender um pouco o meu peixe aqui da exegese, que tanto amo, da hermenêutica. Os nossos púlpitos não tem mais exegese, não tem mais teologia boa, a gente percebe às vezes um catado de informação. O Antônio Carlos Costa, ele justamente vai deixar vocês muito, acho que felizes, né? Porque ele faz assim, que nosso púlpito existe mais Moisés do que Jesus. Talvez ele esteja falando isso também, pensando no quanto a igreja evangélica cristã brasileira ela é mais judaizante do que a gente pensa. Pode ser esse, eu não ouvi ele falando, mas pode ser esse o caminho, porque a gente se tornou, muito bacana, como igreja evangélica, às vezes brasileira, o nosso ponto de partida às vezes está muito mais às vezes nos pressupostos judaicos do que nos pressupostos cristãos. Sim, nós temos buscando coisas que já foram vencidas e que já foram cumpridas em Cristo. E uma leitura equivocada da lei também, né? Talvez por isso a citação de Moisés. Exatamente, eu ia explicar, porque é difícil ficar explicando frases dos outros, né? Mas eu justamente, essa questão da lei, esquecemos o Jesus, que você muito bem estava falando sobre isso, entendeu? Mas assim, cara, Romildo, vamos lá, que aqui o papo tá tão bom que a gente tá aqui, tá, viu? Muito bacana mesmo. Ney, nossa, velho. Rapaz, você vai voltar, viu? Ele marcou. A gente vai falar de hermenêutica. Mas pensando nessa questão da hermenêutica, como você entende que vocês dois aqui, gostaria de ouvir vocês dizer, como que a ferramenta é importante para preparação, aplicação, no sermão, no dia a dia? Então, eu tenho para mim uma questão. Pensando que hoje a gente está num mundo tão polarizado, tão cheio de informação, tão cheio de verdades. Como que a ferramenta... Eu ia falar um pouco sobre isso, amigo. Assim, eu acho que se a gente pegar esse assunto que está tão em voga também, sobre aquilo que é relativo, sobre aquilo que é absoluto. Então, por exemplo, nós não podemos relativizar a palavra, a pessoa de Deus, mas nós podemos e devemos relativizar o nosso conhecimento de Deus. Então, há uma diferença grande aqui. Deus é absoluto, mas o meu conhecimento dele ainda é relativo, porque o meu conhecimento dele ainda é limitado. Então, isso me obriga necessariamente a continuar
melhorando nos meus caminhos de interpretação e jamais me conformar à ideia daquele que é detentor de alguma verdade sobre Deus. Não significa que a palavra não seja a verdade e que Deus não seja essencialmente a verdade na pessoa de Jesus e que ele não contém a verdade que nós precisamos para viver. O que a gente confunde às vezes é quando a gente se apropria de algumas verdades, a gente não dialoga mais com nada, mais com ninguém. Nossa tradição. E aí a gente está absolutizando, não a pessoa de Deus, que deve ser absolutizada, a gente está absolutizando o nosso conhecimento de Deus, que é extremamente precário. Então a gente precisa, na minha opinião, da hermenêutica, para a hermenêutica nos colocar sempre em movimento em relação aos textos. Não para a gente mudar o que a gente sabe, mas para a gente ampliar. Então para isso que serve a hermenêutica para mim. Um dos pontos, tem muita coisa para falar de hermenêutica. Mas uma das maneiras que eu enxergo, que eu preciso da hermenêutica, é para a hermenêutica sempre me tirar desse lugar comum de comodismo próprio, de achar que eu já sou detentor absoluto de uma verdade a respeito de um texto. Eu prefiro ser como um profeta. Conhecer e prosseguir em conhecer. E jamais abandonar esse movimento, que também é um movimento do Espírito, né? Que nos ajuda a entender o texto cada vez melhor, de forma mais ampla. Então eu leio esse texto hoje, e aí esse mesmo texto vai continuar falando comigo amanhã, e depois, porque eu creio de formas diferentes, mas de formas diferentes que não necessariamente estão em contradição. Sim. Mas que estão em ampliação de visão a respeito de quem é Deus e da sua palavra. Então eu creio que essa palavra, ela é vida, e é vida inesgotável, fonte inesgotável de vida. Se é fonte inesgotável, eu não posso me conformar às vezes com o meu conhecimento, que é totalmente esgotável, limitado a respeito de quem é Deus. Então, num primeiro momento, nós não podemos abrir mão da hermenêutica, na minha opinião, porque a hermenêutica vai nos manter instigados a querer conhecer mais a Deus, a buscá-lo de forma mais profunda na palavra. Assim um texto da Bíblia, que bate-pronto é muito complicado, mas que o senhor gosta muito de utilizar usando essa ferramenta hermenêutica mesmo? Como você falou de lei agora há pouco, eu tenho trabalhado já com esses textos faz alguns anos, pretendo publicar até alguma coisa sobre eles, que são os relatos de controvérsia, por exemplo. Os relatos de controvérsia, eles estão ali no Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 1, até Marcos capítulo 3, versículo 6. São 5 perícopes em que nós chamamos de relatos de controvérsia, porque há um embate entre Jesus e os doutores da lei. E o nosso ponto de hermenêutico de partida é que Jesus em nenhum momento descumpriu a lei, mas que ele cumpriu numa perspectiva mais ampla, correta, a partir de um olhar mais profundo, à luz da sua compreensão de quem era Deus, à luz da sua compreensão e do fato de ser o próprio Deus. Então a gente vê um embate ali, vários embates, por exemplo, Marcos 2, capítulo 1 a 12, eles estão discutindo quem pode perdoar pecado. Aí na sequência o texto seguinte é por que Jesus senta na mesa com os pecadores. Na sequência a discussão é sobre jejum, terceira perícope. Na quarta perícope, da quarta na quinta a discussão é sobre o sábado. Então, em nenhum momento, ao contrário do que pensavam os fariseus, Jesus estava inventando uma lei nova, uma lei diferente, mas ele estava de alguma forma nos ensinando como é que essas mesmas leis deveriam ser interpretadas à luz do Espírito mesmo, do Evangelho e do Espírito que soprou essas leis lá no passado. Então Jesus usava muito, ele usa isso no Sermão do Monte depois, aquela perspectiva, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, não é a revogação do que foi dito, mas é a interpretação daquelas questões, daqueles assuntos, de uma forma mais profunda, de uma forma mais, usando a nossa linguagem, de uma forma mais verdadeiramente bíblica, ampliando os nossos horizontes de interpretação em relação a algumas leis. Então, esses textos têm assim me provocado a repensar os olhares hermenêuticos, exegéticos. Tem muita coisa ali para a gente explorar. Eu estou lendo muito, por favor, você pode primeiro você. E aí, Jesus sempre usa uma prática, né? Sim. Quando ele ensina, ele usa uma prática. Uma prática que ele faz ali quando é questionado sobre a lei de Moisés, quando levam a mulher. Pega em flagrante adultério. E o questionamento é o quê?
a lei diz isso. O que o senhor vai fazer? E ele fala, então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e sai tudo. Olha que interessante essa prática que Jesus então, como você falou. ou seja, ele cumpriu a lei, né, e falou assim, e os fariseus não entendiam isso, né? Não conseguiam entender essa perspectiva de Jesus, da lei profunda, né? Para mim essa hermenêutica, essa interpretação de Jesus é perfeita, porque eles não conseguiam pegar Jesus naquilo que eles, porque ele cumpria, não tinha como. Tanto é que não me lembro se é Mateus que diz, que escreve sobre Jesus, não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mateus, isso. Totalmente, né? O Sermão do Monte. E aí a gente precisa, e aí para cada um desses textos, a gente, claro, vai ter que se debruçar e olhar um pouco esse horizonte, usar um pouco esse horizonte de interpretação, esse horizonte hermenêutico, para tentar ver em que sentido então ele estava cumprindo a lei e o que é que sobra disso, dessa interpretação, para a igreja brasileira no século XXI. E como usar a hermenêutica então? Nos salmos imprecatórios. Porque é uma das coisas que eu mais olho assim, putz, velho. Então, aí que tá, tem uma coisa, e é legal você fazer essa pergunta. Só uma abertura, você estava falando não lembrar a passagem, o correto é Mateus 5, 17 e diante. É isso aí. E assim, um dos equívocos que nós temos na leitura da Bíblia é não respeitar os gêneros literários. Para quem não sabe o que é salmos imprecatórios, são salmos que lançam desgraças, tá? No seu contexto mesmo, para as pessoas, tá? Sim. Além de lançar desgraça, usa Deus ao seu favor. Ainda usa Deus ao seu favor, né? Não usa Deus em favor de, ao favor de. Tem uma diferença. Então, assim, um dos equívocos que a gente comete normalmente na leitura da Bíblia é que a gente não respeita os gêneros literários. O que é gênero? Gênero literário são tipos de texto, ou seja, cada texto ele tem um tipo que é próprio. Então eu não posso ler, a teoria hermenêutica vai dizer que eu não posso ler salmos como eu leio as cartas. E eu não posso ler as cartas como eu leio o Evangelho. Por quê? Porque eles têm particularidades que também fazem parte desse escopo de um texto inspirado, só que a gente não respeita. A gente lê de Gênesis a Apocalipse sempre numa perspectiva única de leitura. Então a gente, por exemplo, ignora o fato dos salmos terem como gênero literário, trocando aqui por miúdos, escritos de experiências pessoais, de orações pessoais, de coisas que estavam no coração, e isso não significa necessariamente que o coração estava correto. Né? Então a gente precisa aprender a ler os salmos na perspectiva daquele que está orando aquilo que está escrevendo. E às vezes a sua perspectiva não é porque ele falou em nome de Deus, que ele usou o nome de Deus, que necessariamente ele está mostrando para a gente uma imagem fidedigna da pessoa de Deus. Ele está muito mais falando de si mesmo e daquilo que é humano, e eu acho que isso é bonito nos Salmos, da sua humanidade, que não se nega, inclusive, de vez em quando, de querer pegar alguém pelo pescoço. É um exagero. Não, um salmo de exagero? Não diria que é um exagero. O salmo é a oração da alma, né? Está mostrando o sentimento real. Está mostrando o sentimento real. Ainda que esse sentimento... Ainda que esse sentimento seja questionável. Então, o que eu aprendo com o salmista quando ele está falando isso? Eu aprendo que ele é da mesma espécie humana que eu, e que aqueles sentimentos que estão lá, eles podem estar adormecidos, mas eles estão em mim também. Salmos 22, então? Vários. Eu acho que é Salmo 22 que ele praticamente diz que Deus é surdo, praticamente. Que também, não pode ser. E essa não é uma afirmação, essa de que Deus está surdo. É uma expressão minha. Não é uma afirmação de quem é Deus. Não é uma afirmação de quem é Deus, é uma afirmação de como eu vejo Deus. Porque o que o salmista vai dizer? Acho que é Salmo 22 ou 23, ele fala bem assim: você ouviu a oração do meu amigo ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Minhas orações você não está ouvindo? Até quando? Trocando por mirada. Até quando? Até quando? Mas é diferente da gente. De hoje, né? Não passou pela cabeça de vocês? Claro. Senhor, por que isso não termina? Eu estou lendo um livro. Até que hora? Até quando? Eu estou lendo um livro, inclusive deixo aqui como indicação aqui para o pessoal que acompanha vocês, de um autor chamado Thomas Halleck.
Eu tenho Paciência com Deus. ele Depois coloca o link aí. Eu tenho ele Paciência aqui. com Deus, ele Muito vai bacana. trabalhar. A temática é exatamente essa que você falou. Como é que a gente lida com o silêncio de Deus? Né? Que é um silêncio que nos acomete. Como eu disse para vocês, eu passei 3 anos num deserto terrível. E uma das minhas lutas nesse deserto foi a luta com o silêncio de Deus. Muitas vezes, em muitos momentos. Mas assim, James, o que a gente... Toque as feridas. Toque as feridas é muito bom. Talvez seja o melhor dele. Mas ele tem esse outro, paciência com Deus. Paciência com Deus. Então eu preciso também aprender a ler. Todos nós precisamos, somos eternos aprendizes, a ler a Bíblia respeitando os seus gêneros. Então eu não posso achar que o salmista que está questionando o silêncio de Deus, dizendo que ele é surdo, que ele está fazendo uma afirmação absoluta de quem Deus é. Na verdade, ele está fazendo uma afirmação da sua incompreensão a respeito de Deus. De Deus e do seu momento, né? Do seu momento, Do seu exatamente. momento. Mas é muito interessante os salmos, esses salmos, e que muitos começam com uma reclamação. Logo após reconhece a soberania de Deus. Sim, tem isso também. Depois reconhece quem é a pessoa que é limitada, que é pequena, que e depois termina o salmo com uma doxologia. Sim. Então é muito comum isso. Os estágios né, do salmo. É comum. Começar com uma reclamação, depois reconhecendo uma adoração, né, adorando a Deus. Que bacana. De adoração. Então talvez assim, eu acho que de maneira geral, falando de hermenêutica, pensando numa hermenêutica da igreja, para a igreja, um bom caminho para a gente começar era aprender a ler os textos da Bíblia respeitando os seus gêneros. Só que aqui, na minha frase, eu toquei num outro problema mais grave para mim, que vem antes da hermenêutica, que é a igreja voltar a ler a Bíblia. A igreja deixou de ler a Bíblia. Você acha que é um problema do brasileiro ou é um problema dos crentes? Eu acho Em que geral. as duas coisas, né? O brasileiro não lê, né? Isso mesmo. E o crente, de maneira geral, aprendeu a beber das escrituras no púlpito. Só. E não faz muito sentido isso pra gente. Então, antes de falar de Pesado. interpretação da Bíblia, a gente precisa falar de um retorno à leitura da Bíblia. Porque a gente está vivendo uma espécie de analfabetismo bíblico, talvez sem procedente. Desculpa As pessoas se eu tô puxando. não leem a Bíblia. Desculpa se eu estou puxando muita sardinha para os meus pastores, mas isso é questão de hombridade, né? Tipo assim, aqui nós somos sempre mesmo a leitura mesmo, né? A ler a Bíblia. Olha onde eu vou chegar, tá? Pessoal, nossa, vocês estão perdendo. Vou compartilhar muito bacana isso aqui, vamos ver. Todos os meus pastores, eles sempre incentivou a leitura. É tanto que assim, quando eu pego um livro que eu gosto pra caramba, ou eu dou de presente, ou eu compartilho alguma coisa, tal, e eu quero conversar sobre. Então assim, a minha influência, na humildade mesmo, é eles. Eles têm sempre, né? E você acha que então assim, os pastores deveriam chamar, entre aspas, por favor, essa responsabilidade então? Ou você acha que não é por aí também, é mais uma questão mesmo de educação mesmo? Eu acho que um trabalho pastoral sempre tem essa participação, né? De incentivar a comunidade. Né? Criar ferramentas para a comunidade ler. Né? Eu acho que existe uma responsabilidade pastoral, acho que eu entendi bem sua pergunta, e eu acredito que sim, há uma responsabilidade pastoral, mas de novo também limitada, né? Porque tem muitas igrejas que incentivam, tem programa de leitura, fala sobre a Bíblia. Mas se criou já, essa é uma visão que eu tenho, aliás, não só uma visão subjetiva, eu tinha um grupo de pesquisa lá na faculdade, que a gente trabalhava sobre a leitura da Bíblia na atualidade. E a gente fez muita pesquisa de campo e a gente descobriu que o crente evangélico, de maneira geral, ele bebe da palavra apenas no púlpito. Agora, se ele tem na sua igreja um bom púlpito, que o pastor se debruça sobre o texto bíblico, ensina, então ele está tomando um golinho de água ainda. Sim. Mas em vários outros lugares, em vários outros púlpitos, a palavra também não é pregada. Eu não estou aqui para criticar ninguém, nem generalizar. Mas a gente sabe que é uma realidade. É uma realidade, é uma A Bíblia sumiu da igreja. A Bíblia sumiu do cotidiano do crente, a Bíblia sumiu da igreja, e a gente hoje vive muito mais a partir de uma construção sociológica do que é ser crente, do que necessariamente uma construção cristocêntrica, uma construção a partir do modelo de Jesus. Então a igreja, para mim, padece hoje. Isso não significa que eu não amo a igreja, que eu não quero ver essa igreja melhor. Pelo contrário, só estou dizendo isso porque amo a igreja, quero ver a igreja bem, a igreja crescendo, a igreja
sendo que ela precisa ser. Mas a gente percebe hoje que as nossas crises, como Igreja Evangélica Brasileira, vêm exatamente do nosso abandono à palavra de Deus. Então, eu tenho falado muito mais, quando tenho oportunidade, tenho falado muito mais sobre leitura da Bíblia do que sobre hermenêutica, embora a hermenêutica seja a minha área, que eu leciono, tudo, além das línguas originais, etc., de exegese, mas o que eu tenho visto muito acontecer é esse abandono das Escrituras. As Escrituras se tornou um artigo de luxo, um artigo de exceção nas nossas comunidades. E agora também eu não estou falando só do quanto ela é lida, mas principalmente do quanto ela é minimamente vivida. Porque eu posso ter também uma igreja em que todo mundo lê a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia inteira, o ano inteiro, né, aqueles programas de leitura, a Bíblia pregada, às vezes no culto, tudo certinho. Mas de repente, de novo, a gente estacionou num lugar de ter na palavra ou de encontrar na palavra apenas um compêndio lá de informações que a gente vai armazenando. E se a Bíblia tem só essa função para a gente, ela, como dizia o Calbart, então ela não é palavra de Deus. Ela é mais um livro que gerou em nós uma série de informações. Mas se essa série de informações não gerou vida na vida, não é palavra de Deus. É apenas mais um livro com mais um monte de informação. Porque o que faz desse livro palavra de Deus é exatamente a capacidade que esse livro tem, e a gente precisa ver o quanto a gente está bebendo dessa capacidade que ele tem de gerar vida na nossa vida. Então, a definição da palavra de Deus tem muito a ver também, por ser palavra de Deus, com o tipo de vida que ela gera em mim. Então, a gente tem um problema de leitura, mas a gente tem um problema de prática. Aí depois a gente tem um problema hermenêutico de interpretação. Então, não se lê, não se vive, e também a interpretação, consequentemente, se torna um problema. Né? Sim, pastor Ney. Sim. Bom, como que o presbiteriano era chamado antigamente? Povo do livro. Povo do livro. E hoje, nem mais os livros da Bíblia sabem onde estão. Não é? É lógico que com os aplicativos facilitou a procura, mas uma das coisas que eu, no Eco-Integração, o Eco-Integração é para aqueles que estão chegando, que vão ser batizados ou recebidos, então, para conhecer um pouquinho, é um discipulado básico. Muito bom. Eu tenho uma aula que é como procurar os livros da Bíblia, as divisões, né? Da Antigo Testamento e Novo Testamento, eles têm divisões, né? E como achar para você não passar vergonha lá quando o pastor fala, abra lá em Abacuque, na 1. Não é Apocalipse. Então, por quê? Porque as pessoas nem se interessam mais por isso. Mateus 22, 29, então, se encaixa bem. Errais, não conhecendo as Escrituras. E o poder de Deus. Então, e é interessante quando você ensina isso, a galera fala assim, nossa, eu nem sabia que existiam essas divisões. Então, assim, falta justamente isso, porque as pessoas nem leem mais. Isso é fato. É raro você encontrar as pessoas que mantêm uma rotina de leitura, de meditação na palavra. Né? Mas os desafios estão aí para serem enfrentados. A gente não vai desistir. Pessoal, eu tenho mais uma pergunta, mas eu gostaria que vocês pudessem, assim, nossa, mais porque está muito bom mesmo, só que já estamos quase 1 hora aqui de podcast aqui, então nós gostaríamos de saber de vocês aqui, se tem mais alguma pergunta, o que vocês dois têm. Eu sei que eu tenho tanto aqui, mas não dá para fazer mesmo aqui, porque senão vai muitas horas, o papo está muito bom. Deixa no cabide que vai ter mais oportunidade. Ele falou, você viu, ele tá gravado, Não, viu? Pode gastar de... a ficha uma vez só, né? Vamos ver uma outra oportunidade e a gente fala um pouco mais, talvez, Posso de só uma aspectos pergunta? técnicos da hermenêutica e coisa assim. Eu converso muito com o Ney, com o Henrique, mas assim, acima de tudo, eu também tenho muitos em rede social, converso com algumas pessoas e vejo que a igreja brasileira ela passou por um momento muito complicado. Eu acho que foi um dos momentos que a gente viu que a igreja não estava com segurança com Deus, né? Acho que assim, a política entrou de uma forma muito ruim na igreja. Quando eu digo assim, entrou, não estou falando que A ou B tem que ser ou não, mas a igreja brasileira ficou muito perdida. Aí agora, Flavinho, se me permite eu perguntar para vocês dois que são pastores. Nesse período
Como agora juntar os cacos? Como juntar os cacos agora? É uma boa pergunta e os cacos estão aí, para todo lado. Porque eu sei que vocês, até que você falou lá, o pastor tem que cheirar a ovelha, certo? Então assim, para vocês dois assim, como vai recolher os cacos agora? Eu vou deixar o Ney responder primeiro, então, Ney. Pega. Vai que o filho é teu. Eu não tenho como dizer, um script para dizer, ó, uma fórmula tem que ser assim, assim, assim. Não existe essa fórmula. Mas primeiro, com muito amor. Porque as brigas, e houveram muitas brigas por causa de política na igreja. Eu conheci uma mulher que foi expulsa de casa pela filha por causa Da posição política. justamente. A filha era um e a mãe era outra, a filha expulsou de casa. E não foi só isso. Não foi só isso. Na pandemia, quantos membros de igrejas ficaram magoados com seus pastores? Porque muitos pastores também não quiseram sair de casa para ir atender os membros que estavam com dificuldade, com medo da pandemia. Para mim é um absurdo isso. Pastor com medo da pandemia, de pegar a doença, por não... Por outro lado, também muitos pastores magoados com algumas ovelhas, também na pandemia, que meio que abandonaram a comunidade de fé. Então, assim, cara, não tem uma fórmula, mas o caminho é o amor. Agora conforme vem surgindo os problemas por conta dessa eleição e da pandemia aí, cada caso é um caso, e lidando conforme os problemas aparecem. E não fugir da raia. Você e o Henrique usam um termo que eu acho fantástico. Não é nem A e não é B, é reino. Deus, Essa foi uma postura também que eu adotei lá na comunidade, de lembrar os irmãos que nós temos responsabilidades políticas. Sim. Mas é uma responsabilidade limitada e de alguma forma balizada pela questão do reino também. Acho que esse é o caminho. Agora, eu também não sei se eu tenho uma resposta assim para te dar, mas eu gostei do que você falou também, Janderson. Assim, eu acho que esse momento ele trouxe à luz, talvez, a nossa falta de uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes hoje. Falta de discipulado, de uma igreja mais firmada na sua identidade de discípulo de Jesus. Eu acho que toda essa confusão mostrou o quanto nós estamos aquém daquilo que nos define, da nossa identidade. Então toda essa situação acabou mostrando uma igreja talvez imatura em algumas coisas, em algumas questões, ainda tomando leitinho mesmo, né? Então eu acho que esse é um ponto também que tem no bom sentido do termo, me angustiado como pastor, chegar à conclusão de que nós, quando fomos colocados à prova, nos mostramos ainda uma igreja imatura e que precisa se debruçar mais diante de Deus, com as experiências com Deus, buscar mais a Deus, buscar mais um conhecimento profundo da pessoa de Deus, porque eu acho que essa situação nos desnudou. Agora, é claro que existem várias situações também agora de relacionamentos quebrados. O amor, sem dúvida, é um princípio fundamental para isso. E a gente vai ter que ir lidando conforme as demandas vão aparecendo. Cara, bacana, velho. Gente, maravilha o papo que tivemos aqui com o pastor Flávio, o pastor Ney. Na verdade é doutor Flávio, né? Não deixou a gente falar esse termo. Mas gente, compartilha. Vai vir mais coisa bacana. Curte, esparramba quem você puder aí, porque é uma ferramenta que Deus deixou disponível. E por que não usar essa ferramenta para glorificar o reino e levar informação e conteúdo de qualidade, né? Vamos ter cortes, tá?
cortes muito bacana que nós tivemos aqui, tá? Dos nossos dois pastores aqui. Também compromisso que ele ficou aqui de voltar aqui para nós falarmos, tá? Então assim, pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado, Obrigado, Ney. Nossa, obrigado. E assim, por vocês terem topado rápido, tá? Muito obrigado mesmo. Parabéns também para vocês pela iniciativa. Acho que é uma ferramenta muito jóia que veio, né? Veio para ficar e pode ser utilizada mesmo para edificação da igreja. Deus abençoe você. Muito legal, muito legal. Tá, obrigado pelo convite. Eu estou em casa aqui, viu? Que bom, pessoal, estamos juntos, tá? Até a próxima. Um abraço. Valeu.